Nocautecast 48, mais uma edição da nossa resenha sobre MMA feita por fãs de MMA. Eu sou o Davi Carvalho e hoje eu tô aqui, mas semana passada quem segurou a bronca aí foi meu amigo André G, o galã de Mariana. Conseguiu fazer um programa bacaninha, assisti ele, curti muito. E hoje aqui eu vou segurar a bronca com a rapaziada que me acompanha. E aqui comigo me acompanha a Fran, nossa amiga aqui do Nocautecast. Boa noite, Fran, tudo bem? Boa noite. Semana passada, infelizmente, eu também não consegui participar, mas também tem que comentar um pouquinho com o mestre também, que tá hoje, e a gente vai falar um pouquinho, já que o Demian Maia começou a falar de novo, né, do wrestling dele. Vamos aproveitar que nós estamos nós dois aqui, Fran, vamos pegar o mestre orçando de jeito. Fala, mestre, boa noite, meu amigo. Boa noite, Fran, boa noite, Davi. É um prazer sempre estar aqui com vocês aqui, né? Semana passada o programa foi bacana mesmo, né? E foi bem interessante. E esse dessa semana acredito que vai ser também, né? André G conduziu legal aí, fiz com o Gabriel também, foi show de bola. Mas hoje eu quero mandar um abraço especial para um grande fã que eu tenho, chamado Felisberto. Esse fã, ele tem tentado no YouTube, então estou muito feliz por ter um fã como o Felisberto. Um abração, viu, Felisberto? Continue ouvindo o cast aí e nos dê a sua audiência. Esse mestre também não vale muita coisa, né, Fran? Mas vamos lá, rolou a semana passada o eventaço aí. O UFC 244 foi bem bacana, Masvidal vs Dias, rolou lá no Madison Square Garden, evento legal pra quem curtiu do começo ao fim, foi um baita evento, teve muita luta boa. Eu vou comentar alguns destaques que eu separei aqui, como foi um evento bem extenso, teve muita luta boa, né? Praticamente só o card, parecia que era 2 cards principais, né? Se você considerar alguns Fight Nights que a gente tem por aí. Então eu vou separar algumas lutinhas pra eu só comentar de forma rápida e a gente discute as outras mais ali pra cima do card. Um dos primeiros destaques que eu vou separar aqui foi na categoria mosca feminino, né, da Kathleen Chookagian. Ela venceu a Jennifer Maia na decisão. A gente comentou dessa luta, a Jennifer Maia estava vindo muito bem no UFC, mas ela não conseguiu demonstrar muito bem o trabalho dela contra a Kathleen Chookagian, que já era número 1 da categoria, né? E a Chookagian já agora tá vindo de 2 vitórias e é uma categoria relativamente nova aí, né? Onde tem a Valentina Shevchenko como campeã e provavelmente a Chookagian vai ser a próxima aí, né? Não tem tantas opções, tem algumas meninas que estavam vindo aí com uma sequência de vence, perde. A Chookagian conseguiu aí juntar 2 vitórias e acredito que ela já seja a próxima. Não tem muito mais o que fazer nessa categoria, é uma categoria ainda, como eu falei, relativamente nova, ainda vai ganhar corpo com o tempo, né? Ou não sei, vamos ver o que essa categoria traz. Até porque, Davi, a Chookagian, dentro do octógono, ela dominou a brasileira, né? E não tem nem o que falar, a envergadura dela, ela conseguiu impor o jogo dela e não tem o que falar, ela é possível ter alguma coisa para oferecer para Valentina para equiparar um pouquinho, porque se for pensar, a Valentina é muito soberana a todas a categoria. É verdade. E na luta, na própria luta, como você falou, a Jennifer Maia teve uma dificuldade de encontrar ali distância, mas foi uma luta ainda meio que num ritmo assim mais devagar, né? E assim, se a gente pensa na Valentina como campeã, falta ainda uns degraus, né, Fran? Pra alcançar o nível ali de uma disputa de cinturão, mas não tem muita opção, né? Não. A categoria é bem fraquinha, mas se tu for pensar, ali todas as dicas que o corner da Jennifer deu eram boas, só que ela não conseguiu aplicar na Chookagian, e aí foi o que foi a luta. Verdade. E na categoria dos pesados, teve o Jairzinho Rosentrick,
Ele que é surinamês, né, nocauteou o Andrei Arlovski em 30 segundos. E ele ficou emocionado, disse que foi a maior vitória dele no UFC. E já tá, eu até anotei essa luta pra falar que ele tava meio que certo pra substituir o Walt Harris, que lutaria contra o Overeem dia 7 de dezembro. Eu vi que hoje à tarde o UFC já garantiu essa luta mesmo, que realmente o Jairzinho vai substituir, né, o Walt Harris. O Walt Harris teve um problema pessoal, né, a enteada dele desapareceu. Eles estão fazendo, lá nos Estados Unidos, estão fazendo uma baita campanha pra tentar encontrá-la. Vários lutadores estão ajudando com valor em dinheiro, né, pra quem der alguma informação. Dana White deu acho que 50 mil, o Johnny Walker eu acho que deu, o John Jones. Então tá uma situação meio complicada e o Walt Harris resolveu sair da luta, que vai ser dia 7 de dezembro agora, e quem substituiu foi o Jairzinho, que nocauteou o Arlovski. Mestre Orseno, gostou dessa luta? Você gosta do Jairzinho? Eu acho bem bacana essa particularidade dele pelo nome Jairzinho, porque ele falou que foi uma homenagem do pai dele, que gostava da seleção brasileira da década de 70, né? Então é em homenagem ao Jairzinho mesmo, o jogador da seleção. Você gosta desse lutador, ô mestre? Ô, Davi, eu confesso pra ti que não acompanhei, ou consegui acompanhar o card, eu só vi a luta do Johnny Walker pra cima. Não, essas lutas eu não acompanhei e não vi. Maravilha, mas o Jairzinho tá vindo aí nocauteando todo mundo. Vai ser interessante ô mestre, tá interessante essa categoria dos pesados, porque ela tá começando a se resolver agora, né? A gente tem aí, se pensar, que eu não tenho nada anotado, vou tentar lembrar, mas a gente tem o próprio Jairzinho, tem o Walt Harris também, que é um bom nome, né? Por mais que ele tenha tido esse problema pessoal, mas ele... vamos torcer para que encontre a afilhada dele e ele volte a trabalhar, né, com o que ele gosta. Tem o Walt Harris, tem o próprio Greg Hardy, também é um nome, né, que tá aparecendo, bom ou não ele, mas tem Volkov, tem mais algum que você ia falar, mestre? Ngannou também, então... Cormier, Miotite, Cigano... Mas de nomes novos, assim, até que tá aparecendo uma rapaziada aí interessante. O próprio Blagoy Ivanov, por mais que ele tá vindo de derrota aí, tem Derek Lewis também. Então, assim, os pesados parece que tá meio que se resolvendo. E uma outra luta também que eu anotei aqui pra gente somente destacar na categoria dos médios, tem o Edmin Shabazian. Shabazian, eu acho. Shabazian? E ele que tá vindo aí 11-0. Ele tem 21 anos e ele é pupilo do ex-treinador de boxe da Ronda Rousey, Edmond Tarvejan, e é interessante porque ele é um rapaz também pra gente ficar de olho, tá todo mundo falando nele aí na categoria dos médios também, que é uma, teoricamente, a gente pode chamar de renovação na categoria dos médios também, se a gente considerar aí a Adesanya, a Darren Till também agora. Então tem vários nomes bacanas e esse aí é um nome interessante. E o legal é que ele venceu bem o Brad Tavares, que não é um qualquer da categoria dos médios. Nocauteou ele também no primeiro round, ele rapidinho. E na entrevista depois da luta, ele resolveu que não quis pedir de ninguém e somente falou: eu vou esperar aí o que o UFC tem pra mim. E eu acho que se fosse ele, eu de repente até dar uma fugida nessa de pedir gente aí pra ir com mais calma, né? Porque se ele for já jogado pros leões aí, pode ser que ele tenha que dar alguns passos atrás e pegar um cara já mais gabaritado. Ele tem 21 anos, né? Pode esperar um pouquinho, né? Ah, sim, tem a galera meio que se organizar ali, porque tem os médios, também é uma categoria bem movimentada, né? Dá tempo então, pra resolver. Eu acho que ele tem, né, tudo pra dar tudo certo, tanto que ele venceu no primeiro round ainda. Eu não também tem nem acho. Que falar, a maior luta da carreira dele. E ele falou que quer bater o recorde do John Jones de ser o campeão mais novo, né? Por mais que a gente às vezes pense no Belfort, mas o Belfort não foi um título igual é hoje padrão, né? Desses de categoria. Era um GP dos pesados lá que os caras faziam, era diferente. Então o John Jones tem o recorde do mais novo campeão, né? E ele falou que quer tentar ir atrás desse título de campeão mais novo, mas tem tempo ainda. Se eu fosse ele, eu ia no sapatinho, Fran, ia devagar pra não encontrar uma parede na frente aí. Ah, sem dúvida, que senão ele pode também dar de cara na parede igual aconteceu com a Honda. Exatamente. Que aí ganhou muita
muito status e muita visibilidade, acabou perdendo e acabou indo pro WWE. Por mais que esteja ganhando muita grana, mas enfim. E uma outra luta na categoria dos meio pesados, essa o mestre, eu sei que assistiu, Corey Anderson nocauteou Johnny Walker logo no comecinho da luta. Foi uma luta bem rápida, assim, a gente até viu uma fala do Johnny Walker, onde ele já estava comentando que ele queria ir devagar nessa luta. Pareceu que ele começou um pouco mais devagar do que ele geralmente começa mesmo, e foi o tempo do Corey Anderson ali já potencializar, conseguir já encaixar umas mãos, e não deu muito tempo. Parece que o Corey Anderson fez o trabalho do Johnny Walker, ao contrário, as capacidades foram inversas aí. Então o Corey Anderson, que era 7º da categoria, eu não vi o ranking, se ele foi pra qual posição. Mas, mestre, o que você achou dessa luta? Ele subiu 2 posições, tá na 5ª posição agora. 5ª? Bacana. Isso. Bacana. E ele que tá vindo já na 4ª vitória, né? E ele é um cara das antigas, como ele bateu o pé, né? Falando nos eventos, que eu sou um cara das antigas, tô aí há muito tempo, e ele quer ser valorizado. Mestre Ursano, o que você achou dessa luta do Johnny Walker? Então, essa foi uma das coisas que eu mais tinha, mais criei um hype, uma expectativa enorme sobre essa luta, né? E acabei entrando também no hype da Pachecada, né? Né, mestre? Comprando. Tá indo contra o que você pensa, né? Contra o que você fala, né, mestre? Exato, foi, rapaz. Vê, agora, né? Eu dou aqui a mão à palmatória, tô aqui Cospe pra dar a mão à palmatória. Então, o que acontece? Eu comprei esse hype, embarquei com a Pachecada aí, nós chegamos a dizer até que a era Walker tinha chegado. E, rapaz, pra falar a verdade pra ti, eu nunca me decepcionei tanto. Eu acho que desde Conor versus Aldo, eu não me decepciono tanto com uma luta. Você acha, mesmo? Oi? Você acha mesmo? Eu até que achei uma interessante, assim, pro Johnny Walker também, essa derrota. Eu achei que ele soube encarar bem a derrota. Até ali depois, no octógono ali, durante... iam anunciar o vencedor ali, o Corey Anderson ficou zoando ele ficou meio que dando risada, assim, meio que tipo mostrando, acontece, agora é sua vez de zoar. Eu achei que até a postura dele foi bacana, e eu acho que ele pode aprender com tudo isso, sabe, mestre? Ele até comentou, eu postei no Instagram do Nocautecast, eu vou pegar aqui uma fala do Johnny Walker, mas eu achei que pode ser que seja bom, mestre, pra carreira dele, viu? Não, mas pera, calma que você adiantou o assunto. Falando sobre a luta em si, sim, foi uma das maiores decepções que eu tive na minha vida. E eu comprei essa ideia do hype, assim, até o estilo freestyle dele no striking trazia assim uma grande esperança nossa, né? É sempre aquela ideia de que ele vai tirar um coelho da cartola, né? Então o que acontece? Então fez a gente comprar o hype. Agora, vendo a sua postura até essa luta com o Corey aí, a gente via que até a participação que ele teve aqui no cast, né? Ele teve uma participação aqui no cast, foi assim algo muito, foi algo assim muito superficial, entendeu? Uhum. Assim, o sapatinho da humildade tá muito longe, né? Me parece assim que há uma grande arrogância, né? Assim, há uma supervalorização das suas habilidades. Então, assim, na luta em si, como a gente comprou essa ideia e sabe o quanto o Jon Jones tem dificuldade de enfrentar lutadores altos, todas as vezes que pegou teve dificuldades, a gente comprou a ideia do Walker. Agora, essa derrota, ela foi extremamente importante. Por que foi importante? Porque agora foi um choque de realidade para o Walker. Por exemplo, essa declaração que ele deu que não ia com o freio de mão puxado, né? Para a luta não se desenrolar, para a luta se desenrolar mais, ele conseguiu enxergar que lá do outro lado tem um cara com a mão pesada também, tem um cara que treina duro também, né? Então se ele partir para essa linha do sapatinho da humildade, acredito que ele tenha perfeitamente condições de voltar para o 5 da categoria, né?
Isso ficou... Uma coisa que eu tirei de positiva dessa derrota dele, o Corey, com todo o gás do mundo, ali tentou quedar, ele não conseguiu, ele defendeu muito bem a queda, né? Então foi um ponto positivo. Agora, é preciso voltar e voltar para e ser humilde, porque da forma que estava sendo, ele não iria chegar longe, não. Sim, e aproveitando isso que ele falou, né, que ele ia dar mais tempo na luta, mostrar mais, exatamente essa é o contrário das qualidades que a gente conhece dele, né, Messi? Porque o Johnny Walker, a vantagem e a qualidade que ele tem, ele não é aquele cara, é um atleta desde os 5 anos de idade, faz karatê, faz jiu-jitsu. Ele foi um cara que do nada se descobriu na luta, no entanto que ele fala que ele era professor de dança, não sei, alguma coisa assim. Viu que ele tinha vocação pra luta e desenvolveu e apareceu muito rápido. E as qualidades que ele tem essa. Ele tem o tamanho, ele tem a envergadura que ajuda, ele tem explosão e ele tem... E acho que a maior qualidade que ele tem é o psicológico, assim, de ter coragem de fazer o que ele faz dentro do octógono, porque não deve ser fácil você entrar ali no octógono e achar que você vai fazer qualquer coisa igual Michel Pereira da vida, aí que os caras têm coragem de dar mortal no octógono. E o Johnny Walker tem essa vantagem de poder, o psicológico dele não ser uma barreira para ele fazer o que ele faz. No entanto que eu peguei aqui o texto, a fala dele, que a gente colocou lá no Instagram do Nocautecast, que ele fala assim: eu cometi um pequeno erro, mas me segurei demais, esperei demais, isso não vai acontecer de novo, não é uma derrota, é uma lição. Então, né, Fran, como eu e o Messi a gente tá falando aqui, valendo como uma lição, vale mais até do que uma vitória, né, se ele continuasse com aquele pensamento que ele tava. Sem dúvida, até porque a gente vai pensando, ele tava vindo numa hype, como o mestre diz, de todo mundo achar ele maravilhoso pelas que ele faz dentro do consciência corporal, eu acredito que seja da dança. Sim. E aí ele consegue fazer esse tipo de coisa. Só que dessa vez, ele viu que a coisa ia ser diferente, tanto que ele, no momento que os lutadores acabam mudando a estratégia, que normalmente dá certo, igual aconteceu com o Greg Hardy, acaba não sendo tão boa a luta, ou ele perde, ou acontece outra coisa, que teoricamente não aconteceria se ele terminasse o round, terminasse a luta no primeiro round e desse todo o gás que ele pudesse. Ali o que eu anotei a luta foi que o Johnny Walker tomou um susto na hora que ele tomou um cruzado de direita ali, que nem ele sabia que aquilo vinha na frente dele. Sim. Só tomou e aí começou aquela saraivada de golpe do Anderson ali, que ele tava com muita raiva de toda a atenção que o Johnny Walker tá tendo e que ele não teve, mesmo sendo um bom lutador. Então, eu acredito para ele vai ser muito bom, e pro Corey Anderson, espero que agora ele consiga lutas melhores, porque ele merece, ele é um ótimo lutador. Na verdade, é o seguinte, mas eu não quero embarcar nessa linha de pensamento de vocês aí, não, de que, foi porque ele mudou a estratégia que ele perdeu, foi porque... É negativo. Não, ele tinha outro adversário tão bom quanto ele. Exatamente, é esse pensamento que nós precisamos colocar na cabecinha do Johnny Walker e do seu staff. Porque Boa. Se continuarmos assim, achando, achando algum pretexto para a derrota dele, ele vai continuar achando que é superior aos demais e vai continuar fazendo esse tipo de papelão que fez. Né? Sim, vamos criar outro Neymar na vida, só que agora no MMA. Falou tudo. Assina embaixo. Boa, mestre. Ô, mestre, o Johnny Walker andou falando aí que agora ele quer voltar o mais rápido possível. Ele tem só, acho que 45 dias de suspensão ali pela comissão atlética. Ele já tá treinando, eu vi nos stories dele. Né? E ele falou que ele quer pegar o vencedor de Paul Craig e Shogun, que vai rolar aqui em novembro, né? Porque Shogun enfrentaria o Sam Alvey. Agora o Sam Alvey quebrou a mão. Tem até lá no Instagram do Knockout. Não, acho que eu coloquei no story uma radiografia, mas enfim. Aí o Sam Alvey saiu da luta, entrou o Paul Craig. Paul Craig é aquele lutador meio... Ele ganha uma, perde outra, ele é bem inconstante, assim. Ele às vezes diverte porque ele faz umas lutas interessantes. Teve uma luta que ele tava levando uma bucha, não lembro de quem que é, que nos últimos, acho que 5 segundos da luta ele encaixou acho que um triângulo. E o que você acha, mestre? Você acha que... Eu gostei desse pedido do Johnny Walker porque alguém ainda ali nem... Eu acho que o Shogun não é nem ranqueado, se eu não me engano, mas... Eu gostei dessa pedida. O que você acha, mestre? Eu sou totalmente contra essa pedida. Para alguém que quer fazer uma corrida para o cinturão, para alguém... Inclusive
no episódio do Countdown que eu vi do Johnny Walker, ele tava falando que o cinturão é consequência, ele quer lutar contra o John Jones. É isso que ele deixou bem claro. Para quem tem essa missão e objetivo, isso aí tá totalmente fora assim, do padrão, do que ele quer. Ele primeiro precisa se decidir o que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer lutar com o John Jones? É isso? Então ele tem que começar a pedir lutadores mais ranqueados. Pegar um Shogun em fim de carreira é brincadeira, né? Paul Craig também, meu Deus do céu. Mas eu acho que eu acho que ele foi esperto, sabe por quê? Porque eu tô vendo aqui até o ranking, o Shogun tá em 14º. O Johnny Walker é 11º. Provavelmente, se tiver, como vai ter algumas lutas ainda no meio pesado, pode as coisas mudarem ali pra cima, de repente o Shogun vencendo, pode subir ou alguma coisa. Se bem que ele não acredito que o Shogun vá subir posição, porque o Craig, ele não é ranqueado. Ele quer se manter ainda ranqueado, o Johnny Walker, sabe, mestre? Eu acho que ele tá com medo do pessoal perder essa confiança nele e tirar ele do ranking, e ele quer meio que se manter ali, sabe? Porque não tem muito. Acima do Johnny Walker já tem a rapaziada já que a gente tá vendo. Ele perdeu pro Corey Anderson, que agora tá em 5º, que era 7º. Mas o resto ali, ele vai pegar Gustafsson? Não vai. Osdemir? Não vai. Glover, talvez é uma opção, mas... eu ia falar exatamente esse nome que eu ia falar. Por que ao invés do Shogun ele não pede o Glover Teixeira, que vem assim, ainda mostrando que ainda tem uma sobrevida na categoria, já que ele quer pegar uma luta teoricamente mais fácil do top 10, né, ali por que ele não pede um Glover? Eu acredito que o Glover seria um excelente teste para ele, né? E eu já vi... Assim, para ver realmente... Eu já vi uma vez eu tava vendo uma matéria, tava mostrando um treino do Johnny Walker e tava o Glover do lado. Aí eles meio que se cumprimentaram, aí o pessoal aproveitou, né, os jornalistas, pra fazer umas perguntinhas ou outras assim. Aí o Glover mandou, vai treinando aí, porque a gente pode se encontrar lá na frente. Então assim, você vê que pro Johnny Walker a gente não imagina que tenha problema. Pro Glover menos ainda, né, de pegar um Johnny Walker. É isso que eu penso, né? Nesse sentido aí pra quem falou e disse e fez toda... Eu acredito acho que os brasileiros ficaram todos esperançosos com o Walker. Ele vendeu o seu produto. E agora ele precisa dar o retorno. Entendeu? Será que a gente comprou gato por lebre? O que aconteceu? Nada de vida fácil? Retorno, nada de vida fácil, mestre? Tem que jogar querosene? Sim, senhor. Não, agora ele sustente a bronca. Né? Ele não falou que qualquer um que vai colocar na frente dele vai vencer. Agora ele tem que sustentar. Agora é a hora. Segura o B.O. Entendeu? Eu não quero ele com vida fácil, não. Eu acho que se a gente fizer isso, é igual a gente falou, a Fran aí, a gente falou, a gente tá alimentando um outro Neymar. E não precisamos disso. Você concorda, Fran? Tem que jogar o Johnny Walker pros demônios de novo? Sem dúvida, se ele quer pegar o John Jones, ele tem que pegar a pedreira antes. Boa. O John Jones não vai ser vida fácil. Independente do que ele quer o John Jones, não quer o cinturão. Então é isso aí, o John Jones pegou os melhores e destroçou a categoria, agora ele tá ali. Eu não sei nem ele como pode vencer quem venceu pra ganhar a chance. Eu não sei nem como é que tá o casamento da luta do Anthony Smith e o Marreta. Pode colocar esses camaradas pra ele lutar. Perfeitamente. Eu vi que o Anthony Smith também andou mandando uns tweets, alguma coisa assim pro... não, acho que foi pro Corey Anderson. Mas enfim, mestre, então a gente já pode fazer aqui uma sequencinha pro Johnny Walker, já que é pra jogar querosene, ó. Pode pegar o Glover, depois ele pega um Gustafsson, depois ele pega um Dominic Reyes, aí um Marreta e depois John Jones, né, mestre? Aí é um caminho tranquilo, né? Mas eu acredito que o Reis seja o próximo, né? É o mais qualificado do momento, é o Reis, para poder enfrentar o Jones, né? Nem sei se o Jones vai aceitar essa luta, porque é luta duríssima para ele, na sua teoria, obviamente, né? E acredito que o John Walker ele tem que pegar esses camaradas aí, Glover, Anthony Smith, pode ser até o Gustafsson. O Gustafsson também, né, mestre? Ele anda meio... também é uma luta interessante. É isso que a gente precisa ver. Agora, nada de moleza. Nada de moleza. Se bem que o Gustafsson ele tinha anunciado uma aposentadoria, não tinha, Fran? Tinha sim, mas a aposentadoria de MMA é pior que a de Fórmula 1, porque às vezes eles vêm, eles vão, a gente acha que foi, mas não foi. E eu vi que o Gustafsson parece que ele anunciou alguma luta de grappling que ele vai fazer, alguma coisa assim. É bom que ele se mantém ativo, fica naquela fissura de ficar vendo os caras lutando, de repente ele volta aí. Aí, Messi, então já vamos armar essa luta, hein, Messi? Gustafsson e Johnny Walker. Perfeitamente.
Boa. E seguindo aqui, rapaziada, ó, pela categoria dos pesados também, Derrick Lewis venceu o Blagoy Ivanov na decisão dividida, né? E pra quem achou que ia ser uma luta relativamente fácil pro Derrick Lewis, não foi não, né? Foi uma luta bem... os dois lutadores conseguiram meio que mostrar um pouco do trabalho. Derrick Lewis soltou umas bombas lá, cara. Parecia que ele colocava o peso de um prédio na mão e mandava pra cima, e o Blagoy matava no peito. E conseguiu também algumas quedas, levar o Derrick Lewis pro chão, mas enfim, ainda não conseguiu encaixar nada ali. Derrick Lewis conseguiu levar na decisão. E mestre, uma coisa, eu não sei se você quer falar um pouco dessa luta, porque foi ela meio truncada assim, porque nenhum dos dois conseguiu algo de efetivo, né? Por mais que o Derrick Lewis conseguiu acertar umas mãos boas no Ivanov, ele até comentou, falou que o Ivanov foi o cara mais difícil que ele já viu, que ele já lutou, né? Porque ele batia, o cara nem demonstrava sentir a mão, por mais que ele falou que ele tava colocando todo o peso na mão dele. O Ivanov também conseguiu umas quedinhas ali, mas não conseguiu encontrar nada, pelo menos o Derrick Lewis conseguiu se defender. Essa luta não teve muito pra gente comentar, né, mestre? O que eu achei interessante do Derrick Lewis, sinto falta do André G tá aqui, porque o André G ia concordar comigo, porque eu gostei de uma declaração que o Derrick Lewis deu depois da luta, que perguntaram pra ele quem que ele quer pegar daqui pra frente. Ele falou assim, abrindo aspas dele, né? Qual que é o nome dele? É Greg? Greg, eu bato na minha esposa porque eu não consigo respirar hard. Eu quero lutar com esse cara. Então eu achei bacana. O Derrick Lewis já quer pegar o Greg Hard. Acho que a maioria dos pesados quer bater no maluco igual de bater em mulher, né? O que você acha, mestre, dessa luta dos pesados? Então, essa luta aí do Derrick Lewis mais o Ivanov, se o Ivanov tivesse um pouquinho mais de jiu-jitsu ali, ele tinha finalizado por diversas vezes o Derrick, né? Uhum. Mas é uma luta estranha, porque o Derrick Lewis, ele ao mesmo tempo você acha que ele tá morto, daqui a pouco ele explode do nada e começa a achar alguns golpes. É um lutador esquisito, eu não sei nem pontuar isso, sabe? E ele tava muito esquisito. E ele tava até com um shape um pouquinho melhor. Você não reparou isso, mestre? Ele tava até com um pouco mais forte. Sim. Exato. Ele tem, assim, a sua vantagem física, né? Ele fisicamente, ele realmente amedronta os adversários, né? Tanto que a luta dele com o Ngannou a gente criou muito grande e foi um fiasco, né? Mas só que ele é estranho na luta. Ele já tinha feito isso com o Cigano, né? Ele fingiu que acusou um golpe ali, daqui a pouco ele veio tentar acertar o Cigano. Ele é meio esquisito. O Lewis, eu confesso pra ti que a luta dele é estranha mesmo. Eu até separei um trecho de uma entrevista, Fran, do Derrick Lewis, que ele deu pra TMZ, que ele falou: gosto de nocautear agressores de esposa. Nada como a gente ter um cara assim, né, Fran, pra representar a gente, né? Pois é, ele sempre leva a esposa dele junto nos eventos e acaba criando umas notícias meio estranhas eu já ouvi várias de histórias do casal. Mas é legal essa ideia eu dele. acredito que ele respeita muito a mulher dele, todas as mulheres, e aí nesse momento, depois que o Dana White deu esse espaço pro Greg Hard, mesmo depois de toda essa confusão com a mulher dele, e mesmo depois de tudo, dando espaço ali no Contender Series e depois abrindo espaço no principal do evento do UFC, eu acredito que eles estão meio brabo, e aí vai sobrar pro Greg Hard de qualquer jeito. Tem uma fila agora pra pegar ele. Bom, pessoal, agora seguindo aqui pras lutas que a gente pode discutir um pouquinho mais, pela categoria meio médio, o Stephen Thompson venceu o Vicente Luque na decisão. Foi uma luta bem bacana, por mais que a gente ainda tava... O mestre comentou também, eu também concordo no último programa, mas também eu gosto do Stephen Thompson. O mestre comentou do Vicente Luque, que é um cara que ele tava gostando de acompanhar, e fez uma luta também sincera, né? Ele foi pra cima, ele tentou emplacar o jogo dele. O Vicente Luque, você viu que no primeiro round ali, ele conseguiu encontrar uma distância interessante, mas o Stephen Thompson é um cara muito experiente. Ele tem o jogo, a movimentação dele do karatê. Ele é tão bom nessa questão de trocação que ele conseguiu se adaptar no segundo round. Você vê que ele já veio com... Parece que ele ficou anotando a luta do Luke no primeiro round, e no segundo round ele veio com a lição de casa feita.
conseguiu encontrar todos os espaços, todas as distâncias, ele soltava golpes do jeito que ele queria, ele soltava chute giratório, depois contra-golpe por cima do jab do Luke. Mestre, uma coisa que eu gostei do Stephen Thompson, eu sempre gosto de ver a luta dele pela questão técnica dele, mas uma coisa que meio que pode ter surpreendido você, mestre, é que o Thompson ele veio com muita força, né? Você via que ele colocava os golpes com potência dessa vez. Você às vezes comenta, e de certa forma eu também concordo com você, que o Stephen Thompson não é um cara com poder de nocaute, mas nessa luta contra o Vicente Luque parecia que ele estava tentando terminar a luta ali, mas o Luque tem aquele queixo de titânio que faz a gente ainda ficar na ponta do sofá, ainda mais vendo o desespero, né, da gente ver o Luke apanhando. Mas o Stephen Thompson veio com vontade de acabar a luta, né, mestre? Mas não conseguiu, porque eu acho que também tinha um cara do outro lado ali que também é fora da curva, né? Na verdade, essa luta eu assisti com muita tensão, né? Assim, a minha torcida era para o Vicente Luque. Porém, esse jogo de contra-golpeador, assim, para você deixar esse jogo um pouco mais difícil de execução para o contra-golpeador, você precisa se colocar como contra-golpeador, porque você precisa não ser o agressor. Tudo que o contra-golpeador quer é que você seja o agressor, né? Então, de certa forma, o Luke facilitou a vida do Thompson. Nem tanto no primeiro round, mas no primeiro round quem achou a distância primeiro foi o Luke, né? Até acertou umas boas no Thompson, né? Porém, para mim faltou ao Luke tentar investir mais, mesclar a trocação com a queda, já que era essa a intenção dele, de ser o agressor, mas ele deveria mesclar mais um pouquinho a queda com a trocação. Só que o Thompson é um craque, né? Ele deu um show de técnica, os contragolpes entraram mesmo, né? A coisa começou a funcionar a partir do segundo. Dava agonia, né, mestre? Tava dando agonia de ver o Luke apanhar tanto ali, assim, toda hora entrava um. Quando entrava um do Luke, entrava 5 do Thompson. Coisa absurda, sabe? Ele até achou alguma coisa no low kick ali. Não entendi porque ele também não insistiu no low kick, né? Porque o contra-golpeador, o karateka, você precisa minar a base dele. Isso a gente viu há muito tempo atrás, quando o Shogun lutou com o Lyoto, né? E quando ele vem, assim, ele fez o Lyoto sair de maca do octógono, né? Apesar dos juízes não derem a vitória pro Shogun naquela ocasião, ele fez o dever de casa contra um karateka. Então, um cara do calibre do Thompson não dá para você ficar jogando no jogo dele, na média para longa, como muitas das vezes foi permitido. Então foi difícil demais. Também foi um choque de realidade pro Luke, né? Porque o Luke ele foi galgando espaço por espaço. Quando bateu agora no Thompson, a gente viu que de repente ainda ele não tá preparado para uma possível disputa de cinturão, né? Exatamente. É o que dá aflição pra gente, que o Luke, por mais que a gente conhecia e sabia da capacidade dele, ele recebe muito golpe em toda a luta, né? Ele recebe muito golpe, isso dá uma aflição. Enfim. Ô Fran, e como eu falei do Stephen Thompson, ele foi mais... colocou mais força nos golpes, né? Ele com mais intenção de finalizar a luta. Eu acho que isso faltava um pouco pra ele nessa categoria dos meio médios, né? Porque ele sempre foi esse cara técnico da movimentação, dar pra trás, fugir e ganhando aos poucos. E eu acho que, por mais que... E é bom que isso tenha vindo pra ele, e espero que isso seja uma coisa que ele tenha notado pra ele colocar no jogo dele, né? Da intensidade, de colocar força, porque ele também não é nenhum garotão ainda de ficar perdendo muito tempo. Ele tem 36, eu acho, ou 37 anos. Então eu acho que essa intensidade e essa força é uma coisa que pode fazer bem diferença pra ele nessa categoria, ainda dá uma chance da gente ainda ver boas lutas, de talvez ele galgar mais uns caminhos aí pra cima, né? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que agora ele encontrou um caminho, que ali no primeiro round o Vicente ainda conseguiu dar um perigo de nocaute ali, até ele deu uma bambeada, mas depois no final do primeiro round e depois segundo e terceiro ele veio com toda a força, ele impôs a envergadura dele e só conseguiu aplicar muitos golpes
E o Vicente, eu fiquei bem chateada porque eu tava torcendo pra ele. Eu achava que ia ser uma luta bem mais equilibrada do que realmente foi. Mas isso tudo é mérito do Steve Thompson, que chegou pra arrasar a luta. Mesmo sendo os dois bons moços do UFC, eu acredito que ele foi muito mais bad guy nesse confronto com o Vicente Luque. Verdade. E pela categoria dos médios, Darren Till, que subiu agora pros médios, né? Venceu o Kelvin Gastelum também, que tá na categoria dos médios, mas também curioso os dois que não são naturais dessa categoria, fazendo luta. Venceu o Gastelum, né? O Till venceu o Gastelum na decisão. E foi uma luta... Puta, foi bem devagar essa luta. No entanto que a gente tava no grupo ali dos amigos ali do Nocautecast. O André Giga, no meio da luta, ele falou: pô, eu dormi. Ele dormiu mesmo. E a gente... Tava bem difícil essa luta, bem morosa. O Till venceu nos pontos ali. E uma coisa que eu achei curiosa pra essa luta, que foi que o Till, ele andou falando essa semana aí que ele tava com medo de lutar, né? Que ele falou que depois que ele teve aquela derrota pro Woodley, ele era invicto ainda, então ele não tinha sentido o gosto de perder. E é exatamente isso que a gente tá falando bastante hoje aqui, né? Dessa questão de perder, do Vicente Luque perder, do Johnny Walker perder. Então ele viu essa questão aí ele meio que deu uma escaldada nele aquela vitória pro Woodley, no entanto que afetou tanto ele que ele não tava vindo de uma boa sequência. E ele até pensou ali no meio da luta, ele falou: meu, o que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui. E aí meio que baixou ali um momento ali de autoconhecimento nele, sei lá, que ele falou: não, eu vou pro arrebento. E conseguiu segurar uma vitória. Mestre Orsano, o que você achou dessa categoria? O que você acha do Till nessa categoria? Eu gosto pelo tamanho dele. O que aconteceu com o Gastelum, mestre? O que a gente pode tirar disso tudo? Bom, eu já tenho que deixar claro que para mim essa luta foi um tremendo garfo. Para mim o Kelvin venceu, né? Por pouco, mas venceu. Uhum. O Till é mais do mesmo. A gente tem visto as apresentações dele no Octagon. Ele assim, não evoluiu o seu jogo. Você não vê o Till tentando uma queda. Você não vê. Ele até fez um trabalho de isometria ali, né? Com o Gastelum. Uhum. Mas de repente não é ser inteligente. Você pegar um wrestler e tentar trocar força com ele ali, né? Todas as vezes o Gastelum virava e ele que ficava ali na grade, né? Bom, foi uma luta muito ruim de se ver. Acho que foi aquele casamento que não deu certo, né? Mas eu vi vitória do Kelvin. Ah, mestre? Sim. Rapaziada, a gente vai pra luta principal, mas eu acabei pulando uma luta que eu queria falar bastante, que foi do Kevin Lee. Isso, a vitória do Kevin Lee sobre o Gregor Gillespie. Eu acabei não colocando na minha pautinha aqui que eu anoto, mas eu já tava pensando nela a semana toda, né? Semana toda não, né? Depois do evento. Que o Kevin Lee venceu o Gillespie, mas não que a gente precisa falar muito da luta, porque a luta foi rápida. O Kevin Lee conseguiu ali acertar muitas mãos e conseguiu um chute alto que nocauteou o Gillespie. Gillespie, esse cara que a gente tava andando falando bastante, que é um cara que tem um wrestling, que poderia fazer frente com o Khabib, todo mundo tá falando isso. Mas uma coisa que eu queria frisar aqui, independente do Gillespie seja um nome, ele ainda tem tempo de voltar, crescer no evento, mas eu queria um pouco só frisar o Kevin Lee, que eu fiquei muito feliz da vitória dele, porque ele é um cara novo, ele tem uma capacidade muito boa. Eu acho que ele foi jogado aos leões de uma forma muito rápida, quando ele ainda tava que ele lutou nos leves contra o Khabib. Então, ele tem 27 anos, agora ele tá treinando lá na Tristar, né, na academia do Georges St-Pierre, que tá junto com o Firas Zahabi lá, e acho que ele tá aprendendo, tá evoluindo muito, e eu vejo, até o Kevin Lee era um cara meio que eu hateava no começo, que ele tinha umas declarações meio idiotas, assim, ele era muito molecão, mas parece que ele tá evoluindo e tá melhorando como lutador, e se a gente antes falava do Gillespie como um nome pra ir pro futuro, eu acho que eu troco agora esse Gillespie por esse Kevin Lee que a gente tá tendo aí, que tá mostrando um lutador que tá evoluindo muito. Ele tem muita capacidade no wrestling, né? Ele tem muito conhecimento no wrestling, tá melhorando a trocação dele. Ele tem uma envergadura muito boa pra categoria, né? Pro tamanho dele. Então vamos torcer, vamos não, né? Eu vou torcer pro Kevin Lee, mas vamos ficar de olho aí. E o Gillespie também acho que vale a pena a gente acompanhar, porque uma derrota, como a gente tá falando dessas sequências que a gente fala, todo mundo tá levando derrota pra casa, de repente evolui com elas, e ele é mais um, o Gillespie.
E vamos pra luta então, principal do evento. Mestre Orsano, the baddest motherfucker in the game, ficou com Jorge Masvidal, que venceu Nate Diaz por interrupção médica. Foi uma luta bem bacana, interessante. Eu tava até vendo esse vídeo que o UFC lança, né, em câmera lenta. Ele mostra trechos de todas as lutas, mas dessa luta teve muitos momentos bem bacanas. Os dois se entregaram muito, mas o Masvidal ele mostrou uma capacidade, também um punch, que foi diferencial, né? Por mais que tenha a capacidade técnica também que prevaleceu. Nate Diaz, mestre, você falou aquele negócio do boxe lango-lango dele. Eu vou te falar, a gente vê o Nate Diaz fazendo sparring com o treinador lá do Pacquiao. Ele faz muito sparring com um boxer profissional, quando os caras precisam de sparring, chamam o Diaz. Mas ele ainda tem um estilo de luta muito estranho. Às vezes ele quase que meio vira as costas pro oponente. E o Masvidal, ele foi com uma intenção de vencer. Ele tava com vontade de vencer e levou todo o punch dele e fez uma luta perfeita, que acabou antes de acabar a luta, né? Não foi nem nocaute e foi interrupção médica. O que você achou dessa luta, Mestre Orsano? Bom, essa luta foi uma luta interessantíssima, principalmente por esse fator entrega dos lutadores, né? Uhum. Isso foi muito importante. Porém, ficou muito nítido, assim, a diferença técnica abismal entre os dois. Pois é. Isso ficou assim, muito exposto nessa luta, sabe? E se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Nate Diaz, ele só foi assim... elevado o seu patamar depois de vencer o Conor. Depois de vencer o Conor. Com certeza, é o nome, então, né? Então, a gente criou uma aura de Nate Diaz porque ele venceu o Conor, né? Finalizando. Então, mas se você observar um passado não muito distante, o Nate Diaz é aquele cara que vencia, perdia. Até o Clay Guida já o venceu, né? Então... assim, eu acho que a gente esperou muito de uma luta, mais por conta da sua conduta dos bad boys, né? Até falei no cast passado dos marginais, mas, ficou assim muito nítido assim, a diferença técnica dos dois. Só um adendo rapidinho que tu passou sobre a luta do Kevin Lee e do Gillespie. Boa. Eu não sei se vocês notaram, isso foi um aspecto técnico que eu observei na luta. O Kevin Lee, ele tava meio que assim, meio agachado, não é bem agachado, ele tava mais encurvado do que o normal. Sim. Vocês observaram isso? Ele tava, justamente. Eu até tuitei isso no dia, eu falei, Kevin Lee parece que ele tá quase engatinhando na luta com medo de entrada de queda, né? Exatamente. Isso aí. Ele lembrou, sabe quem? Ele me lembrou o Overeem versus o Brock Lesnar. Sim. Foi exatamente da mesma forma. Verdade. Quando teve essa luta. E talvez um caminho para lutar contra wrestlers, né? Eu sempre vi isso, eu falei, por que os lutadores não usam mais isso, né? Mas contra wrestlers, a moda agora do momento é joelhada voadora. Não tem como. Se você, que eu não tenho tempo para isso, mas se alguém pegar e contar a quantidade de nocaute por joelhada voadora, ultimamente tem crescido muito o número, não só no UFC, em todos os eventos, assim, todo final de semana você vê, nossa, você viu aquele nocaute, quando você vai ver, é uma joelhada voadora de alguém, sabe? Mas, agora enfim, virou modinha. Virou modinha, Fran. todo lutador tem que ter no portfólio pelo menos uma encaixada no adversário, né? Mas vamos voltar aqui pra luta principal. Fran, o pessoal, muita gente falou dessa interrupção médica, né, do médico. Eu vi que saiu até no Combate lá uma matéria falando que ele recebeu ameaças nas redes sociais. Abriu um taio, na verdade não abriu abriram 3 taios. Dois ou três taios no rosto do Nate Diaz, que ele postou uma foto depois que ele parecia o Frankenstein. E não precisa ser médico pra gente ver que o negócio não tava bacana ali pra ele, né, Fran? O problema era depois, talvez, perder a visão, né? Eu acredito que seja isso, porque o médico tenha interrompido. Mas é um absurdo estar ameaçando de morte o médico por ter feito a interrupção, né? Falta uma louça, né, Fran? O cara tá dando entrevista dizendo que teme pela própria vida. Como assim? A que ponto chegamos? Mas eu acho que provavelmente ele tenha feito certo, até porque eu não sou médica, não tenho como dizer alguma coisa.
provavelmente o Nate Diaz continuaria até o final da luta, sendo lutador, mas pela saúde deles não tem o que fazer, e também pelo processo do MMA, se tu for botar em pauta, quem olha MMA e acaba gostando, acaba sendo pela interrupção, essas coisas que acabam acontecendo, para não ser tanta violência assim, ter uma violência comedida. Boa. Ô, Mestre Orsano, e a gente viu que isso aí foi valendo o título, né, do BMF, né, do cara mais durão. Por mais que muita gente tenha feito uma interpretação de como se fosse o cara, como se fosse uma briga de gangues ali, né? Mas na verdade a intenção era assim, o cara mais durão dentro do octógono. Por mais que eu acho que até cada um deve ter o seu particular aí, o cara mais durão do UFC. O meu é o Dan Henderson, pra mim é o cara mais baddest motherfucker ever, assim, de todo o UFC. O cara que pegou os mais cascas grossas. Mas, Orsano, o que você acha agora que pro Masvidal? Agora tem que voltar pros meio médio, pra categoria ali e seguir o rumo? Você acha que esse cinturão, por mais que o Dana falou que não vá fazer mais nenhum tipo de disputa com esse cinturão, foi essa luta e acabou, você acha que pro Masvidal vale alguma coisa? Eu vi que acabou de sair aqui no ESPN, ô mestre, como chama o manager do Conor McGregor? Aldi Atar. É o manager, é o que fecha as lutas do Conor. Ele tava dando uma entrevista pro Ariel Helwani falando que já tá assinado, já tá resolvida a data e já tá assinado o contrato. Você acha que é umas de colocar esse cinturão do Masvidal em jogo, ou você acha que o Masvidal tem que voltar pros meio médio ali pra cara do gol e já talvez uma disputa? Olha, na verdade, fazer uma luta com o Conor, né? Todo mundo quer, até porque a questão da bilheteria, pay-per-view e fazer um trocado, né? Eu só acredito nessa luta Masvidal versus Conor quando a porta do cage estiver fechada, porque eu não acredito que o Conor tenha essa coragem de lutar contra um camarada do calibre do Masvidal, né? Pro Masvidal é mais interessante fazer uma luta com o Conor, financeiramente falando. Sim. Esportivamente falando, ele deveria realmente estar nos meios médios, né? Ali é onde ele se acertou. Você viu que ele está é um local que ele realmente se achou, né? Então eu já colocaria ele para ser o próximo da disputa, né? Se não fechar a luta com Conor, o vencedor de Colby versus Usman pegaria o Masvidal, né? Seria esse meu casamento. Boa. Zabit Magomedsharipov versus Kelvin Kattar. Vai rolar sábado, dia 9. Vai ser em Moscou, na Rússia. Essa luta é aquela luta que o Cigano acabou saindo, né? Que é a luta principal. Era o Cigano que ia encarar o Volkov, Alexander Volkov. O Cigano teve aquele problema lá na perna dele, que até tirou ele da Dança dos Famosos. Por mais que ele já tenha voltado pra Dança dos Famosos, que ele dançou semana passada aí. Mas acabou que ele saiu da luta, entrou o Greg Hard, só que eles desceram essa luta do Volkov e Greg Hard virou Main Event, e a luta principal passou a Magomedsharipov e Kelvin Kattar. Mas vamos falar primeiro do Main Event, mas antes disso eu só vou falar de um destaque que foi porque como é um evento na Rússia, tem muito lutador que a gente não conhece, né? Lutador local lá da Rússia. Então eu só separei um destaque aqui que o Klidson Abreu, né, conhecido como nickname como Urso Branco, o brasileiro que tá 15-3, e ele que estreou no UFC, né, com uma derrota, que ele perdeu pro Ankalev, e ele tá vindo de vitória pro Sam Alvey. Então, assim, ele vai encarar o Shamil Gamzatov, que é 13-0, um russo também, pedreira, que ele já tem bastante experiência em outros eventos, já lutou no WSOF, no ACB, no PFL, então tem a luta aí do brasileiro Klidson. E vamos já pra luta co-principal do evento. E Fran, essa luta, basicamente, a gente tá falando de um número 1 da categoria, que é o Volkov,
que vai encarar o Greg Hardy, que meio que tá fazendo eu acredito que foi meio que um favor pro UFC, assim, que depois daquela cagada que ele deu lá durante a última luta dele, usar uma bombinha de inalador durante a luta e ter recebido um no contest de uma luta que ele tava vencendo, ele parece que ele meio que fez um favor de substituir o Cigano, mesmo porque naquela luta que ele fez ele não teve grandes danos. Mas se a gente for considerar essa luta, o Volkov é muito mais favorito do que o Greg Hardy, que é um cara que quase... não vou falar amador, porque ele já fez algumas lutas pelo UFC, mas se você considerar e a gente comparar com o Volkov, por mais que a categoria dos pesados seja rasa, ele nem era ranqueado e já vai pegar número 1. E o Volkov, Fran, ele já fez uma cagada antes, quando ele lutou com o Derek Lewis. Ele tá vindo de derrota por Derek Lewis, já faz um tempo que ele tava vencendo aquela luta, marcou toca, levou um nocautaço e nada impede dele fazer essa groselha de novo, né, Fran? Nada impede. Tanto que, lembrando da joelhada voadora. Mas, vindo ao caso dessa luta, eu acredito que ajudou o UFC até entre aspas, né? Porque se ele conseguir ganhar, alça a um patamar bem maior do que é dele. Porque ele só tem 4 lutas pelo UFC e 2 já tem um non contest. E eu acho que é uma derrota que ele deu a joelhada ilegal lá. E o Volkov vem mesmo que tenha perdido por Derek Lewis, ele venceu o Verdun, venceu o Stefan Struve, venceu o Roy Nelson. São grandes lutadores que estão no nome do UFC para sempre. E sempre a gente vai lembrar deles. Se não fizer nada de errado, provavelmente ele vai ganhar. Mas se alguma mão do Greg Hardy entrar, ou se ele vier com aquele ímpeto de tentar finalizar a luta no primeiro round, antes do primeiro round, eu acredito que pode ser que eleve o status dele dentro do UFC. Eu acho que o Volkov, Fran, ele deveria pegar um exemplo que o Verdun uma vez substituiu uma luta de alguém. Eu acho que ele lutou contra o Greg Hardy. Não, Greg Hardy não foi o... Greg Hardy é o que a gente tá falando. Foi o Walt Harris. Ele acabou pegando a luta meio em cima e ele... Não perdeu muito tempo, não. Ele finalizou rapidinho a luta a menos, acho que 1 minuto ou 2 minutos do primeiro round. Foi lá, resolveu a luta e venceu. Porque eu acho que o Volkov tinha que ter meio que uma estratégia parecida com essa, né, Fran? Porque marca toca, puta, na casa dele, na Rússia, o cara nem é ranqueado e querer mostrar serviço, só se ele for muito sagaz pra tentar dar show. Eu iria pro seguro, Fran. O que você acha? Sem dúvida, até porque não tem o que ele fazer, né? Ele já estava preparado pro Cigano, estava se preparando pro Cigano, o Cigano no 4º lugar, ele no 7º, podendo chegar mais perto ali do Miocic, e agora perder uma dentro de casa é complicado. E ainda pro Greg Hardy, que vem de toda essa função toda, e ele saiu do ranking. Não me engano aqui, eu tô olhando, saiu do ranking. Então uma pessoa que não é ranqueada chegar lá e ganhar dele, ele tem que fechar a fatura antes do que o Greg Hardy tome gosto pela luta. Porque a hora que o Greg Hardy tomar gosto pela luta, eu já não sei o que pode acontecer. Exatamente. E Fran, vamos então pra luta principal aqui, pela categoria dos penas. Magomed Sharipov, né, o Zabit Magomed Sharipov, que é o número 5 da categoria, vai encarar o Calvin Kattar, ou Kelvin Kattar, depende de como você queira falar, número 11 da categoria. E essa luta é curiosa, Fran, que eu acho, né, achismo meu, pelo que eu vejo que acontece, porque o Zabit, ele ficou um tempo, assim, ele é o tipo daquele cara que o pessoal da categoria não quer muito lutar com ele, sabe? Ele é um cara que tem muita... Ele é bem completo, ele é muito bom, todas as lutas ele mostra uma superioridade em cima do adversário muito grande. Eu acho que ele estreou no UFC contra o Sheymon Moraes, se eu não me engano, e foi uma luta que ele venceu bem, assim. Então eu andei somando algumas coisas que eu ouvi falar. Se a gente pegar até o Yair Rodrigues, né, o Pantera, uma vez ficou meio evitando de lutar com o Zabit. Então assim, se a gente pegar, o Zabit é número 5 da categoria e ele vai encarar o Kelvin Kattar, que por mais que esteja vindo bem, de uma sequência boa de vitórias, ele é 11º. Então eu acho que é meio aquela situação que quem fazia muito isso era o Al Iaquinta, né, de aceitar a luta que ninguém queria.
E o Kelvin Catar aceitou essa luta. Eu acho que foi aquele adversário que conseguiram pro Zabit, porque é um evento na Rússia, né? Então tem que colocar uns lutadores de nome lá. E dá a impressão que, por mais que, como eu falei, Kelvin Catar não é qualquer coisa, ele é muito bom. Ele tá vindo em uma sequência, se eu não me engano, das últimas 4 vitórias dele, as 4 foram nocaute. Por mais que ele tenha começado meio devagar ali no UFC, mas parece que engatou uma segunda ali, tá muito bem. É uma luta interessante, né, Fran? Mas você concorda comigo essa questão do Zabit? O que você acha dessa luta, Fran? Aqui a gente vendo, a última luta do Zabit foi em março desse ano. E foi contra o Jeremy Stephens. E eu acredito que o pessoal anda meio com medo dele. Tanto que, senão ele teria lutado mais, né? Sim. Quem tá junto ali, tá embolado, é o Max Holloway, o Volkanovski, o Brian Ortega, o José Aldo, o Frank Edgar, ele e o Yair. Eu acredito que nenhum daqueles ali queira bater de frente com ele. Porque ele é um ótimo lutador. Todas as lutas dele, a gente fica meio abismado com o que ele consegue fazer. Tanto que, desde a estreia dele no UFC, foi em setembro de 2017, ele não perdeu. Foram 3 finalizações e 2 por decisão. E a estreia dele foi contra o Mike. Mas venceu o Shayman, venceu o Brandon Davis, venceu o Jeremy Stephens. Bons lutadores. E aí, vencendo de uma maneira bem significativa, já coloca ele onde ele está hoje. E eu acredito que por isso que o pessoal que tá lá em cima já não queira pegar ele, mas o Kelvin Catar ajude ele, por causa que ele no 11º lugar, subindo para pegar uma pessoa que tá no 5º, para ele é lucro, igual a gente falou do Greg Hardy. Isso. Mas ele vem de 2 vitórias por nocaute, e eu acredito que ele acredite que vai vencer, mas eu acredito que o Zabit vai vencer. Além de estar na casa dele, ele é um ótimo lutador. Bacana, Fran. Você falou que ele estreou com quem? Que o seu áudio cortou na hora que você falou. Quem que o Zabit estreou? Mike Santiago. Ah, tá. Eu tinha falado do Shayman. Então, se eu não me engano, foi a estreia do Shayman. O Shayman foi depois. Mas eu acho que eu tava com essa ideia de estreia na cabeça. Talvez tenha sido a estreia do Shayman Moraes. Não sei. Mas enfim. E é isso aí. E quem que você palpita aí, Fran? Zabit, Kelvin Catar, Volkov e Greg Hardy? Zabit, acredito que seja uma finalização. Não sei que round aí. E ali, acredito no... Agora não me esqueci o nome deles. Não é no Greg Hardy. Volkov? No Volkov. Boa. Acredito que vai vencer um pouco da experiência, até porque já passou no Bellator, né, também. Não foi só no UFC. O Volkov tem... Só se com muita sorte o Greg Hardy. Nem com bombinha de ar, talvez. Mas só se muito vacilo. Me contraria, porque nas últimas apostas que a gente fez, eu só acertei 2. E eu acho que foi um chute ali do tio, que eu fui a única que acertei. Do tio? Eu acho que eu fui de tio também, se eu não me engano. Não foi só eu. Ah, é? Aham. Maravilha. Mas você falou do Volkov, ele tem 37 lutas, o cara é super experiente, vai marcar tudo. Sim, nessa cara... vai pelo certo, não pelo duvidoso. Exatamente. Acredito que a experiência dele vai se impor em cima do Greg Hardy. Maravilha, Fran. É isso aí, então, vamos finalizando por aqui, Fran. Foi um podcast basicamente do UFC 244, onde a gente falou bastante, né? Por mais que esse UFC Rússia não tenham grandes nomes pra gente comentar, mesmo porque eu não conheço a maioria dos russos, do pessoal de lá de cima que tem nesse card. Volkov e Zabit estão ali porque eles são os maiores nomes da Rússia ali, né? Se a gente considerar possíveis, né? Porque o Khabib também lutou pouco tempo, enfim. Então é isso aí, Fran. Queria agradecer a participação, mais um, Fran, e semana que vem tamo junto aí. Eu que queria agradecer, depois de um baita evento que teve aí, esse UFC 244, só esperar o 245, eu acredito que vai ser melhor ainda, pra Sim. Quem quiser, quem ama o UFC, vai ser véspera do meu aniversário, vai ser um baita presente pra mim. Olha só. Eu acredito que conforme o UFC vai vendo que tá melhorando as coisas, eu acredito que vai botando mais atletas, não só nos eventos numerados, que aí acaba tirando o efeito desses UFC Fight Night, que a gente acaba sem vontade até de olhar de vez em quando. A gente olha porque a gente gosta de luta
Não porque a gente acredite que algum lutador vá despontar ou que é mais top, sim, ou algum top que saiu do top, né? Igual aconteceu com o José Aldo, sim, e tudo mais. Mas é que aí tira a nossa atenção um pouquinho, mas eu acredito que nós temos muitos UFCs para comentar ainda, e depois desse aí só a gente tem que agradecer pro UFC, que foi muito bom esse evento, vários nocautes, importantes nocautes, bons nocautes, e no evento do anterior com o Demian Maia foram várias finalizações, então é um evento que não chega a nos entender. Às vezes aquelas lutas de 15 minutos acabam nos entediando. Bacana. Valeu então, Fran. Boa noite e até a semana que vem. Boa noite, até mais. E Mestre Orsano, também queria agradecer a presença, meu amigo. Vamos, então, a semana que vem esperar os CIS Russo trazer um bom evento pra gente. Um abraço. Quero deixar meu grande abraço a todos do cast, todos os que estão nos ouvindo, e deixar um recadinho como sempre. MMA nunca foi, não é e não vai se tornar uma disputa entre nações. Então vamos parar com essa história de esquadrão brasileiro contra o resto do mundo. Vamos parar de comprar essa ideia é ridícula. E tem um dia.